Você já se pegou explodindo por algo aparentemente muito pequeno? Imagina essa cena, você tá ali no trânsito, dirigindo normalmente, quando alguém te corta e aquilo te tira ali do prumo, faz com que você exploda de raiva e você segue atrás dessa pessoa. Mas será que isso foi mesmo sobre o trânsito? E eu vou te mostrar até o final desse vídeo que nem sempre é sobre o que está acontecendo, o fato em si, mas esse comportamento às vezes está muito relacionado com algo que está guardado aí dentro de você. Emoções reprimidas, elas nunca morrem, elas são enterradas vivas, adormecidas ali por algum tempo, mas elas sempre encontram um jeito de ressurgir, como se fossem ali zumbis na nossa vida, né? E quando elas voltam, elas não pedem licença. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas, em trabalhar ali o foco, a disciplina, o autocontrole, para construir bons hábitos que ajudam as pessoas a melhorar o seu desempenho profissional, a crescer na carreira, a ter uma vida, vamos dizer assim, mais leve, mais abundante, sem precisar se matar no trabalho o tempo todo para conseguir alcançar os seus objetivos. E antes de começar, eu queria te dizer que estão abertas as inscrições da Masterclass Recuperando Seu Foco, um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como recuperar o seu foco para melhorar o seu desempenho no trabalho e de quebra ainda vou te mostrar como a inteligência artificial ela pode potencializar o seu processo. O link vai estar aqui na descrição do episódio e na própria bio. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e marcar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a crescer sem que você precise abdicar da sua família, do seu tempo livre e nem vender a alma para o trabalho. Desde pequeno nós aprendemos e somos forçados, a aprender que as emoções nem sempre elas podem ser sentidas. Isso a gente vê com frases como engole o choro, homem não chora, não faz escândalo, ou então fique feliz porque você não tem motivo para estar triste. Ou, por exemplo, você não tem razão para estar triste, você tem tudo que eu nunca tive. E esses são só exemplos, que ensinam a gente a esconder o que a gente sente. Só que a emoção ela não desaparece porque ela foi ignorada, porque ela foi escondida. Na verdade, ela só se transforma ao longo do tempo. Em alguns estudos aí da área de psicologia e medicina da Universidade de Harvard e de Stanford, elas mostram que reprimir essas emoções só aumenta o nosso nível de estresse, o cortisol no corpo vai aumentando, trazendo ali um risco de ansiedade, de depressão e até de doenças cardiovasculares. É como jogar lixo ali para debaixo do tapete. O lixo vai desaparecer da sua visão, mas o cheiro continua ali. E vamos entender de forma simples como é que esse ciclo acontece? Você sente ali alguma coisa, uma tristeza, uma raiva, por medo ou vergonha do julgamento, você acaba reprimindo aquela emoção. A emoção não some, apenas se acumula no seu porão emocional. Mas situações se somam e o peso vai aumentando. Até que chega um dia que gera uma explosão de ansiedade, crise de pânico, doenças físicas e psicológicas. Ou seja, quanto mais você ignora, mais o corpo encontra maneiras de te alertar que algo não tá bem. E como diria o psicólogo Pierre Will, o corpo fala o que a boca cala. Você já reparou que a maioria das emoções básicas, elas são negativas? É raiva, é tristeza, é medo, é nojo. E só tem uma emoção positiva, a alegria. E isso tem uma razão. Toda emoção ela tem um propósito. Nenhuma delas é uma vilã. Elas existem para nos proteger e nos orientar, para dar um direcionamento para que a gente sobreviva. Por exemplo, a raiva pode ser um sinal de que algo violou ali os seus limites. A tristeza, um convite ao recolhimento, à reflexão. O medo pode ser um alerta de perigos que podem ser reais ou até imaginários, quando a gente está projetando ali o futuro. E a alegria pode ser uma motivação para repetir comportamentos positivos. Imagina o seu sistema emocional como se fosse ali uma represa, A água vai se acumulando, e a água são as emoções, ela está bloqueada ali por algum tempo, a pressão vai aumentando, e mais cedo ou mais tarde o que pode acontecer? A barragem pode se romper. E quando isso acontece, o estrago é bem maior, Mas se as emoções são tão importantes, por que a gente tem tanto medo de sentir? A resposta ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa. A gente aprende que sentir é perigoso. Desde a infância, as experiências de rejeição, abandono, de crítica, elas acabam formando um padrão interno. É como se o cérebro gravasse alguma coisa assim, olha, sentir é alguma coisa perigosa. Então, para sobreviver de forma emocional, a gente desenvolve essas máscaras. Da pessoa sempre alegre, o forte que nunca se abala, tá ali, não importa o que aconteça, ele tá forte, o racional que não se deixa levar pela emoção, ele sempre tem ali o lado racional dele na tomada de decisão. E você pode até achar que essas máscaras funcionam, e com certeza funcionam no curto prazo. Só que quanto mais tempo a gente fica longe das nossas emoções verdadeiras, mais difícil é reconhecer quem a gente é de verdade. E isso acaba gerando diversos impactos psicológicos ao longo da nossa vida. Outro fenômeno que é muito comum atualmente, e que reforça essa repressão emocional, é a positividade tóxica. Você já deve ter visto frases como, por exemplo, pense positivo sempre, gratidão resolve tudo, gratiluz, seja feliz, não importa o que aconteça. E embora a gente saiba que gratidão e pensamento positivo são realmente práticas muito boas, quando elas são usadas ali como muletas para evitar, por exemplo, emoções desconfortáveis, elas perdem o seu efeito. Muito pelo contrário, o remédio acaba se tornando veneno. Fugir do que você sente em nome de eu sou positivo é só um apelido para reprimir as suas emoções.
emoções. Você sabia que, por exemplo, as dores nas costas, crise de enxaqueca, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, né, do seu intestino, de você ter dor de barriga, e até alergias que você pode ter na pele, eles podem estar ligados a emoções que não foram expressadas? Segundo o especialista de traumas e saúde integral, Gabor Mate, não é o estresse em si que adoece as pessoas, mas o estresse não processado, aquele estresse reprimido, aquele estresse ignorado. Ou seja, o que você não sente conscientemente, o corpo sente por você. E aqui o problema não é só emocional, é físico também. Agora que a gente já entendeu um pouco como funcionam as emoções e por que elas são importantes, vamos dar um mergulho mais fundo e entender como elas influenciam nas nossas decisões? Você já deve ter tomado, assim como eu também, uma decisão e depois ficou se perguntando: por que diabos eu fiz isso? Não faz o menor sentido. Lembra da história do início do episódio? Eu tava dirigindo ali, um carro me cortou, eu fui atrás dele. É claro que se você estivesse pensando de forma racional, você ia se perguntar: por que eu tô fazendo isso? O cara pode estar armado, eu posso causar outro acidente, ou o que eu vou ganhar seguindo essa pessoa? Mas quem disse que o lado racional tá no comando? A verdade é que boa parte das decisões e das escolhas que a gente toma ao longo do dia são guiadas pelas emoções, e elas também podem ser guiadas por emoções reprimidas. Aquelas que talvez você nem lembre mais que você escondeu e que estão agindo ali nos bastidores da sua vida. Faz uma imagem mental aí de um iceberg, né? A parte visível acima da água, né? Ela representa as suas decisões conscientes, o emprego que você decidiu, as pessoas com quem você quer se relacionar, as palavras que você usa no seu dia a dia. Tudo isso foram escolhas suas. Mesmo que algumas tenham tido ali emoções envolvidas, é claro que a gente não consegue destacar totalmente, mas elas foram, em determinado momento, mais racionais do que emocionais. Mas lembra, no iceberg, 90% dele está submerso, e ali é onde moram as suas emoções não processadas, as suas dores reprimidas e as suas crenças limitantes. E é exatamente nessa parte invisível que estão as suas decisões automáticas, aquelas que você toma sem nem mesmo perceber. E é lá que nasce o piloto automático que comanda boa parte da sua vida. Toda emoção reprimida dá origem a uma crença limitante, que é um viés, é uma forma de acelerar a sua decisão, de te manter seguro. É também um mecanismo de proteção do nosso cérebro, que nem sempre ajuda, né? Por exemplo, o medo da rejeição pode gerar uma crença, a crença de que eu não sou bom o bastante. A raiva não expressada, ela pode gerar a crença de que você precisa agradar todo mundo para você ser aceito. É como se você botasse um óculos que é exclusivo para você. Às vezes você vai estar vendo coisas distorcidas, mas você não percebe, porque a lente muda o seu mundo e não o mundo dos outros. Então agora que você entendeu como as emoções reprimidas podem mudar a sua forma de pensar, de sentir, até mesmo de agir, é hora da gente entender o preço que a gente paga por ter essas emoções reprimidas na nossa vida. É como se quando você começasse a reprimir as emoções, você vivesse ali com o freio de mão puxado. Você acorda cansado, mesmo que você tenha dormido bem, você sente um vazio constante, como se nada tivesse ali ânimo, nada fosse bom o suficiente. Você perde o entusiasmo com coisas que antes eram coisas que te davam prazer, desde caminhar na praia, ler um livro, e você começa a ficar extremamente irritado com pequenas coisas do seu dia a dia, como se qualquer coisa fosse fazer você explodir. Você vive em alerta, tentando agradar todo mundo, mas esquece que você tem que agradar a si mesmo também. E esse é o custo, muitas vezes ali silencioso, das emoções que você enterrou viva. E pior, quanto mais você tenta controlar tudo isso, mais difícil fica. E digo mais, as emoções não processadas, elas não estão ali só no seu âmbito de relacionamento pessoal, da sua casa. Isso te acompanha também no trabalho. O medo de ser rejeitado faz com que você evite levar suas ideias numa reunião. A raiva contida te leva a aceitar sobrecarga de trabalho sem que você diga ali o não. Você perde os seus limites. A insegurança disfarçada de perfeccionismo te deixa cansado, te deixa exausto, sempre tentando se provar, sempre tentando provar que você é capaz. A necessidade dessa aceitação te transforma em alguém que vive para agradar os outros, vivendo frustrado por não ser reconhecido. E aí você tenta compensar isso com produtividade. Quanto mais você tenta, mais o seu corpo e a sua mente te cobram. E aí vem ansiedade, vem procrastinação, insônia e muitas vezes burnout. E vamos ver uma história simples e bacana aqui para poder ilustrar esse cenário nos dias de hoje? Imagina ali um jovem entre 30 e 35 anos chamado Rafael. Ele trabalha como analista de sistemas, nada relacionado a mim, tá? E ele sempre foi aquele cara que se sentia o forte da equipe, que era o forte da equipe, né? Primeiro a chegar, o último a sair, nunca reclamava, ninguém via ele ali faltando ou reclamando. Ele sempre dizia: gente, tá tudo bem, é isso aí, tô aqui com vocês. Até que numa segunda-feira, depois de um tempo, ele travou ali diante do computador. Ele não conseguia digitar, parecia que ele não conseguia pensar. O corpo dele começou a tremer e o coração dele estava ali disparado. E ele não entendeu o que estava acontecendo. E ele tentou, obviamente, continuar trabalhando. E aí no dia seguinte a mesma coisa. E ele não estava aceitando que ele estava perdendo o controle do que estava acontecendo com ele. Ele se sentiu fraco, ele se sentiu perdido ali. Ele pedia desculpas o tempo todo, se sentindo constrangido por não conseguir produzir mais como ele produzia
produzia, por não ser a pessoa que ele era, e quanto mais tempo ele levava nesse ciclo, menos ele produzia. Até que um dia ele resolveu ir no médico, né? Ele foi no pronto-socorro. Por que ele foi? Porque o coração dele estava tão acelerado que ele achou que ele fosse morrer, que ele achou que estivesse tendo ali um ataque cardíaco. E ele chegou lá e o médico falou, olha, você está tendo uma crise de ansiedade. Mas ele jurava que a vida dele não tinha por que ele ter essa crise de ansiedade. Ele falou, olha, a minha vida está totalmente em ordem, meu trabalho é estável, eu trabalho muito bem, minha família vai bem, não tem razão para ter ansiedade. E o médico sugeriu ali para ele que ele fizesse ali um acompanhamento psicológico, né, com um psicólogo ou um psiquiatra, que obviamente ele olhou e falou, ah, tá, beleza, vou fazer, saiu dali e não foi atrás, né? E aí se passou mais uma semana e ele sentindo as mesmas coisas, e aí ele não teve como fugir. Ele foi no psicólogo e só depois de alguns meses de terapia que ele entendeu que não foi o trabalho que deixou ele assim, que foi o peso acumulado de anos engolindo frustrações, raivas, medos, fingindo que nada acontecia, que nada abalava ele, fingindo que ele era o forte, que ele sempre tinha que ser o forte. Cada tudo bem que ele dizia, para evitar um conflito ou para não ser julgado, era uma negação de valores dele. O corpo estava cansado de ouvir tanta negação, né? E aí chegou um momento que ele quebrou. E ele não precisava de férias, ele precisava voltar a sentir o que ele precisava botar para fora. E depois disso, a cabeça dele voltou ao lugar e aí ele trabalhou novos comportamentos e ele voltou a ser aquela pessoa produtiva, transparente e principalmente respeitando os seus limites e os seus valores, né? E a gente sabe, né? O Rafael, ele não é uma exceção. Todos nós, em algum momento, criamos mecanismos de defesa para suportar o que a gente, eventualmente, não sabe como sentir. O problema é que, com o tempo, esses mecanismos, eles deixam de proteger a gente, eles passam a nos aprisionar, a tomar controle da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos comportamentos. E atenção, romper o ciclo das emoções reprimidas não quer dizer que você vai deixar de sentir tudo, mas representa sentir com consciência. Parece até contraintuitivo, né? Sentir com consciência, mas é exatamente isso. E isso começa por 3 pilares muito simples: reconhecer, processar e reprogramar. O primeiro pilar de reconhecer é dar nome ao que você está sentindo. Você não vai conseguir transformar o que você não sabe nomear, né? Por isso que o começo de tudo é você ter clareza. Então o primeiro passo é trazer a emoção à luz, sem julgamento, sem preocupação. Em vez disso você fala, beleza, eu tô mal, mas o que exatamente eu tô sentindo agora? Onde isso aparece no meu corpo? Que sentidos eu tô engatilhando por conta dessa emoção? Qual é a mensagem que essa emoção está tentando me dar? A raiva, por exemplo, pode estar falando, olha, você ultrapassou os seus limites. A tristeza pode estar falando, olha, tá na hora de dar uma pausa, você precisa entender o que aconteceu com você. O medo pode estar te protegendo de alguma coisa que existe ou que possa existir no futuro, quando você está projetando ali uma possibilidade. Essa prática, ela desperta a sua consciência emocional. Inclusive, é um dos fatores mais construídos, mais trabalhados ali na parte de inteligência emocional. O segundo pilar é processar, é sentir de forma segura. Depois de conhecer, né, de reconhecer a sua emoção, é hora de permitir que ela se mova com fluidez. Emoções, elas são movimentos, do latim movere, né, mover-se para fora. Elas devem fluir. E a gente não pode segurar, não pode aprisionar ela. Senão a gente acaba fazendo o quê? Adoecendo, que é o que a gente vem falando aí nesse episódio. E você não precisa fazer isso de uma maneira complexa. Tem práticas muito simples que você pode fazer e que já vão te ajudar bastante. A primeira delas eu já falei até aqui em outros episódios, é a respiração consciente, né? É inspirar contando até 4, segurar e soltar contando até 100. Existem variações, mas essa respiração, ela reduz ali o nível de cortisol e ela sinaliza para o seu corpo, olha, tá tudo bem. Você pode também trabalhar através da prática de escrita terapêutica, ou seja, escreve o que você está sentindo, sem filtro, sem julgamento, dá voz à raiva, olha, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, frustração por isso, e no final você fala, eu de forma consciente escolho sentir isso, escolho estar sabendo o que está acontecendo comigo. E tem um movimento intuitivo, né, que é colocar o seu corpo em movimento, que isso ajuda a descer um pouco ali a adrenalina, o cortisol, e você não pode ter vergonha de se soltar, tá? Essas práticas elas vão ensinar o seu cérebro que sentir não é nada perigoso. E o terceiro pilar é o reprogramar, é você agir diferente mesmo com medo, mesmo com a emoção que estiver acontecendo. Reconhecer e sentir é metade desse caminho que a gente conversou. A outra metade é agir diferente diante do velho padrão que você tem. Toda vez que você responder de forma diferente a um velho gatilho, você está criando ali um novo caminho neural. A gente já falou sobre isso, inclusive, em episódios anteriores, né? É um processo chamado de neuroplasticidade, que vai ajudar a transformar aqueles seus padrões emocionais em outros comportamentos melhores, né? E mais automáticos.
Por exemplo, se o seu padrão é se calar diante de uma reunião porque você tem medo de se expressar ou de ser julgado, o que você tem que fazer? Você tem que se expressar. No começo, você vai sentir aquela necessidade de resistir, você vai tremer, vai suar, sua mão vai ficar ali molhada de tão nervoso. Mas com a repetição consciente, intencional, o seu cérebro vai entender uma mensagem muito clara. Ora, agora é seguro você se expressar. E aí que esse ciclo começa a se desfazer. Não é fácil de fazer isso, mas é simples e depende só da sua intenção, de querer mudar. Assumir a responsabilidade pelo que você sente não significa se culpar, significa parar de entregar o poder a fatores externos, né? Poder sobre a sua vida. Você não controla o que acontece, mas você pode decidir como você reage ao que acontece. E essa escolha de forma consciente, de forma repetida, é o que define a sua liberdade emocional, que vai te ajudar a moldar os seus comportamentos e o que você precisa para ter uma vida muito mais saudável, a vida que você quer. A repressão emocional, ela é um ciclo, mas a libertação dela também pode ser um ciclo. A diferença está em qual dos lados você quer escolher seguir. Você pode continuar negando o que você sente, tentando controlar tudo, dizer que você é forte e assistindo ali o seu corpo e a sua mente entrar em colapso, ou você pode começar um novo ciclo de forma consciente, equilibrada, com leveza e intenção que vai te tirar desse caminho. E se você gostou e quer mais fundo nesse processo, eu te convido a continuar comigo essa jornada na Masterclass Recuperando Seu Foco, onde você vai aprender na prática como reprogramar o seu cérebro para viver com mais foco, com mais disciplina, com equilíbrio emocional, sem precisar se matar de trabalhar. O link vai estar aqui na descrição do episódio e também na bio. Vai lá, não perde essa oportunidade, se inscreve no programa e não deixa para depois, porque a gente sabe que depois, às vezes, é nunca, né? E você não vai querer ficar de fora dessa oportunidade. Eu te vejo lá. Um abraço, tchau, tchau.